Crônica com Duca Ciliprandi. Quem são, o que pensam e como agem a comunistaiada? E a sociedade rural do Oeste vai se calar ou defender a classe? A região oeste do Paraná, pela sua riqueza, pode ser comparada com a fábula do elefante, força e poder. Focando nas cooperativas especialmente, que ostentam faturamento colossal, é algo realmente animador. A força do agro é, as cabeças pensantes, o alicerce da economia da região. Cascavel poderia, por este, entre vários outros aspectos, que envolve trabalho, crescimento e resultados, dar serenamente o grande exemplo, ser o modelo na teoria e na prática, de um povo e de um município que respeita e preserva o sistema capitalista no seu âmago, pois é apenas e somente nele, por meio do trabalho e seus efeitos, que a sociedade pode ser mais equânime. Os demais regimes, como o utópico socialismo, não passam de artifícios despertos, que visam tão somente o ápice da pirâmide. Mas, para tanto, concidadãos, havemos de aniquilar paradigmas e destruí-los sem nenhum pudor. A bem da verdade, esta atribuição não deve ficar a cargo apenas aos veículos de comunicação de massa. Pelo contrário, é partindo do indivíduo, mudando suas leituras pasteurizadas, notícias enlatadas, que entram diuturnamente em nossas mentes, manipulando o pensamento. Ora, você não precisa de uma vinheta para acionar sua visão crítica. Vamos elucidar usando fatos reais aqui da nossa terra, Cascavel. Há vários órgãos que retroalimentam na base da repetição jornais, revistas, rádios e televisões. Esses camaradas, os que se propõem naturalmente, pois há exceções, mínimas mas há, fazem o jogo direitinho. São camaleões natos, se moldam, escrevem a notícia de forma subliminar. Inegável que são espertos. Engrupem presidentes de cooperativas, de associações, de entidades, clubes de serviço e até de presidente de sociedades rurais. Vejam e analisem. Numa das últimas pegadas, o jornalzinho Pitoco desferiu uma bofetada na fuça da Sociedade Rural do Oeste, com sede em Cascavel, usando um problema particular de um importante associado e ex-presidente daquela rural, atingindo e manchando toda a classe produtora. Rememoro, atacar Alessandro Meneghel, por motivos pessoais, não passa de cortina de fumaça do jornalista para realçar, aí sim, a existência do criminoso MST. Meneghel, indubitavelmente, fora o presidente mais operante da rural. Sem demérito aos demais, ocorre que foi Meneghel que organizou manifestações para impedir novos atos criminosos e assim sucedeu-se. O câncer dos movimentos de sem terras, são inúmeras as designações, está ativo, ameaçando mais invasões na região. Inclusive, como veículo de imprensa, entrei em contato com o atual presidente da Sociedade Rural do Oeste, o Devair Bortolato, conhecido também como Peninha, e solicitei que seria de bom alvitre que os produtores rurais emitissem, no mínimo, nota de repúdio relativa à matéria divulgada. Os cascavelenses, nossa sociedade, não deveriam ficar inertes e apáticos diante de tal insulto. Muito pelo contrário, o cara doura a pílula, passa um sabão na moçada, fala mal da classe e ainda consegue vender assinaturas do seu jornalzinho. Ora, deem um tempo, parem de financiar a esquerda, caiam na real. Atacar um ruralista é fortalecer a esquerda e principalmente o movimento do sem terra. Com a palavra, a Sociedade Rural do Oeste. Em tempo, à guisa de esclarecimento, devo participar da sociedade cascavelense
e em especial a Sociedade Rural do Oeste, objeto da elucidação, de como a esquerda, a maioria esmagadora aqui do município do Agro, Cascavel, pensa, age e afirma acerca dos cascavelenses, que são conservadores, de direita e liberais. Abro aspas. O jornalista Jairo Eduardo entrevistou, certa feita, o historiador, escritor e jornalista Alceu Esperança. Não recordo a data. Foi na extinta revista Oeste, de boa circulação à época. Naquela matéria, o entrevistado, Alceu Esperança, se referiu à elite de Cascavel como máfia e com a então eleição de Tolentino afirmara de que foi a pá de cal no gringuismo. Alceu Esperança e Jairo Eduardo são declaradamente esquerdistas. E isso é problema deles. Ocorre que esses camaradas estão vivendo numa cidade que lhes acolheram, mas dela vivem falando mal. E na nossa cara, amante do rock satânico, o comunista Alceu e o socialista caviar Jairo Eduardo não escondem a mútua satisfação em atacar, de certa maneira, cascavelenses que pensam diferente deles, dando inclusive uma conotação racista quando se refere ao seu, na entrevista à Revista Oeste, às correntes gringuistas que se revezam no poder. Essa é a esquerda, a comunistaça e a social-democrata, cada qual com sua roupagem, porém com o mesmo desiderato: acabar com o gringuismo. Leia-se Agro. Você ouviu na Estúdio 92, Crônica com Duca Siliprandi.